Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode assentarmos. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor Jesus, né? Podendo louvar, engrandecer o Teu nome. A Deus pela vida do pastor Isaac, pela vida dos nossos irmãos do ministério. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, gostaria de ler com os irmãos um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o verso número 14. Atos, capítulo 2 e o verso número 14. Glória a Jesus. Eu lembrei dos irmãos lá do aeroporto cantando da outra vez, que ruge o leão, viu? Viu como é que eu estou bom de memória, né? Que ruge o leão. Lembro de vocês cantando que ruge o leão. É bênção, né? Uma bênção, Deus abençoe. Está muito bonito. É a cara do Israel, né? Só que o final lá não é 12, o final é 08. 08. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos notório isso, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, ou chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, o varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. É a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido um juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus,
Mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Você pode glorificar Jesus comigo por esta palavra? Meus irmãos, eu já há alguns dias que Deus, na verdade, tem falado comigo com respeito a essa palavra. E tem mexido realmente com a maneira de, talvez, de pensar e talvez a minha maneira também de agir. E diante dessa palavra eu percebi algumas coisas que é importante. Eu gostaria de pensar rapidamente com vocês sobre isso. O momento aqui é um momento muito extraordinário, porque você percebe nos versículos anteriores que está falando sobre a descida, não é, do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo realmente abalou os alicerces daquela cidade, de tal forma que o barulho, na verdade, se torna tão grande que, se você procurar um pouco antes, ler um pouco antes, você vai ver que pessoas de todas as partes se ajuntaram para saber, para ver o que estava acontecendo. Se uniram, o Lucas cita várias pessoas de várias regiões que se reúnem para ver o barulho, o que estava acontecendo. E eu estava vindo para cá, estava pensando, pastor Isaac, não é à toa que nós somos chamados de pentecostais. Não é, pastor Vicente? É? A igreja do barulho. Mas o barulho que tem aqui, o barulho é diferente. É um barulho movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. E pensando sobre isso, e na verdade vendo sobre isso, junta-se pessoas de várias partes para poder... O que é que está acontecendo? Saber o que estava acontecendo. E você percebe no versículo de número 12, olha o que diz o verso número 12, do capítulo 2, o verso 12. E todos se maravilhavam, e estava suspenso, e dizia um para os outros: o que quer dizer isto, ou isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mostos. O barulho é tão extraordinário, o que está acontecendo é tão extraordinário, que alguém olha com um olhar maravilhado, mas há um grupo que olha com um olhar um pouco, justamente, zombando. Mas o que é? O que é isso? E o texto está dizendo aqui que ele usa essa expressão: estão cheios de mostos. E aí eu, pensando nesse texto, e por isso que eu estava lendo sobre o que está acontecendo aqui, porque você vai observar que no verso 14, os apóstolos ouviram o que estava acontecendo, o que estava sendo falado. E quando eles ouvem o que está sendo falado, olha o que o verso 14 diz para nós. Pedro, porém, pondo-se em pé, e aqui usa uma outra expressão aqui, que depois eu quero mostrar para vocês. Ele pôs-se em pé com os 11. Então se observa bem que quem vai falar é Pedro, mas quem fica em pé são os 11. E aqui, meus irmãos, até porque nós estamos numa reunião de obreiro também, aqui aponta para nós a importância do ministério, da unidade do ministério. O senhor pode falar, mas nós temos que estar do lado do senhor. Por quê? Porque quando nós falamos sobre unidade, aí que Pedro está dizendo aqui,
Porque quando eles estão levantando, pastor Edson, eles estão dizendo o seguinte: olha aqui, Pedro vai falar, mas nós estamos assinando embaixo do que ele está falando. Quando eu estava falando aqui há pouco, e agora há pouco nós estávamos falando aqui com os irmãos, até lembro da palavra do pastor Eres, porque nós estamos vivendo uma época, pastor, e é verdade do que o senhor disse na palavra, quando ministrou na sexta-feira ou na quinta-feira, porque nós estamos vivendo uma época, e o pastor disse há poucos dias sobre isso aqui, sobre a internet, ela na verdade, as informações elas são muitas, e a gente vê tanta coisa que você percebe assim, ou é ou não é, e até parece que é. Só que nós estamos defendendo a palavra de Deus, porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, aí o pastor disse aqui há poucos dias, e eu digo agora também na autoridade que há no poder do sangue de Jesus, nós somos ainda a Assembleia de Deus, e dentro do DNA da Assembleia de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, ainda tem o poder do Espírito Santo. O que move a nossa igreja não é movimento. O que move a nossa igreja não é estratégia. O que move a nossa igreja, o crescimento da nossa igreja, ainda se chama palavra e se chama Espírito Santo. Ou você não percebe que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite? Eu não acredito, irmãos, eu não acredito que as coisas acontecem de forma aleatória. E aqui o que Pedro está dizendo para mim, está dizendo o seguinte, o que esse texto está apontando para mim, está dizendo o seguinte, olha aqui, Pedro, porém, pondo-se de pé, o que eu percebo desse texto, que tem uma hora que você precisa tomar uma posição. Olha que diante do que está acontecendo, você pode fazer o que você quiser. Lembra de Josué? Eu lembrei agora da passagem de Josué, quando ele chama o povo para conversar com o povo, ele está dizendo para o povo, olha, tudo que aconteceu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós saímos lá do Egito e foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, agora, deixa eu lhe dizer uma coisa para vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Por aí, pode fazer o que quiser, mas eu vou continuar ainda, crendo no poder da palavra de Deus. Até porque, deixa eu lhe dizer uma coisa para vocês. Quando nós estamos lendo isso, estamos falando da questão de tomar uma posição, você vai perceber o seguinte, por exemplo, uma das histórias que a gente prega muito é sobre a história de Gideão. E quando Gideão chama os 32 mil, e Deus diz para ele, faz o seguinte, os primeiros que vão se apartar daqui são os covardes e os medrosos. E aí dos 32 mil, os primeiros que vão embora são os covardes e os medrosos. Na verdade, os medrosos. E aí esses medrosos que vão embora, você vê que a conta lá de 32 mil, vai embora 22 e ficam lá 10 mil. 10 mil. De repente, quando nós tomarmos uma postura, talvez como essa de Pedro, apesar que o resultado você vai ver no final que o resultado é averso, aparentemente você vai perceber o seguinte, espera lá, nós ficamos pouco, porque a postura que você está tomando é uma postura segundo a palavra. Aparentemente as pessoas não vão concordar com você, e na verdade, quem não concorda com você, vai deixar você, vai te abandonar, seja lá o que vai acontecer. E você vai perceber que mais vai ser o número dos que vão do que os números que ficam. Só que não tem problema, Deus vai ficar com você. Mas não abra mão de se posicionar quanto à verdade. Não abre mão de se posicionar quanto àquilo que você acredita. Eu estava vendo agora aqui o pastor Vitor Borges, e eu estava lembrando também, pastor Luiz de Oliveira, porque... apesar da idade, faço 49 agora, viu, pastor? Quase chegando nos 50. Apesar da idade, mas eu tive o privilégio de nascer dentro dessa igreja Assembleia de Deus. E vi o irmão ali relembrar, os irmãos aqui crescer, e outros irmãos que foram crescer durante o tempo. E eu percebo o seguinte, que, por exemplo, eu às vezes lá na igreja,
eu digo assim, eu preciso pensar em algumas estratégias, porque você percebe que tem gente que vai mais rápido que você. Eu vou pensar em algumas estratégias aqui. Só que quando eu vou pensar em outras estratégias, eu me lembro do meu pai. Aí eu lembro e parece que eu vejo, ele já morreu, né? Morreu em 2002. Aí eu vejo meu pai falando para mim, meu filho, o que você está arrumando? Você esqueceu de Tirapuã, pastor Vicente? Esqueceu lá de Patrocínio? Quando nós estávamos lá em Patrocínio Paulista, a igreja era pequenininha, mas quando entrava um endemoniado, o endemoniado não ficava dentro da igreja? Lá de Patrocínio, quando entrava alguém querendo matar, e vocês que estão aqui, é prova disso que eu estou falando, mas o obreiro, o pastor só levantava a mão e a pessoa já caía endemoniado. Não precisa ficar inventando moda. O que você precisa é ter a defender aquilo que você acredita. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu posso mudar, o tempo posso mudar, talvez algumas coisas pode querer levar a mudar, mas existe uma palavra, ela não muda, ela não muda, ela não muda, ela não muda. E se você crê nessa palavra, esse mesmo Espírito que foi derramado lá no Pentecoste, é o mesmo Espírito que vai lhe motivar nesta noite, e milagres vai acontecer através da tua vida. Então não precisa ficar inventando moda. Usa a autoridade que Deus colocou já na tua vida. Agora, se você ficar sentado e não se posicionar, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Se você não se posicionar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu sei exatamente o que o Senhor quer. E não vai ser mais eu, mas vai ser o teu Espírito Santo. Então o teu Espírito Santo me direciona. Vocês estão comigo? Olha Pedro dizendo para os 11, vocês estão comigo? Vamos entrar num acordo aqui. Rapaz, olha o que eles estão dizendo para nós. Estão dizendo que nós estamos bem, nós vamos assim. Não. Elas não estão mexendo com pessoas qualquer, estão mexendo com a igreja de Cristo. E tem uma coisa que eu costumo dizer, é o seguinte, que deixa eu lhe dizer, nós às vezes achamos muitas coisas e queremos às vezes com os nossos argumentos querer defender, mas a igreja não, quem defende a minha vida sou eu, mas quem defende a igreja é Cristo. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, porque tem gente que está agindo por aí, pastor Joel, como se a igreja não tivesse dono. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja nunca foi sem dono, a igreja sempre teve um dono, e o dono dela se chama Deus. É por isso que Jesus diz, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecerem contra ela. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, não se esqueça, a igreja tem um dono, é por isso que passa ano, vem ano, passa ano, e a igreja permanece de pé, porque não sou eu que sustenta, quem sustenta a igreja é o Senhor. E é debaixo dessa autoridade que nós estamos aqui nesta noite. É debaixo dessa autoridade que você está aqui nesta noite. Aleluia, então não tenha medo de se posicionar, levante, se posicione, Deus vai cuidar de você. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Você pode levantar a tua mão, adorar Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Porém Pedro, pondo-se de pé, juntamente com os 11, levantou a sua voz e disse, varões judeus, a todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isso, escutai as minhas palavras. Então tome uma posição. Outra coisa que eu vejo importante aqui é que Pedro ele faz a defesa daquilo que ele acreditava. Então eu não posso abrir mão de defender aquilo que eu acredito. E às vezes nós abrimos mão, pastor.
abrimos mão. Eu falei uma coisa para o senhor hoje, e depois eu pensei, nossa, o que eu falei para o pastor Isaac? E agora eu estava pensando. Porque tem hora que a gente quer mexer os nossos pauzinhos. Não é? Os nossos pauzinhos. Aí você vai fazendo as suas colocações. Aí eu acabei de falar agora há pouco que é Deus que é o dono da igreja. Que é Deus que cuida da igreja. Automaticamente que Deus cuida de mim. E quando eu penso nos cuidados de Deus, eu pego e vou colocar. Tem muita gente que fala aquilo que ele não acredita. Se eu falo que eu não acredito, automaticamente, com certeza, pode ter certeza, não vai acontecer. Como é que eu posso subir aqui no púlpito e dizer assim, olha, Jesus cura se eu não acredito que Jesus cura? Como que eu posso usar o púlpito e dizer Jesus salva se eu não acredito que Jesus salva? Pedro está dizendo o seguinte, olha aqui, nós não somente vamos ficar de pé, mas nós vamos fazer a defesa daquilo que nós acreditamos. E aí há uma outra coisa aqui, correndo aqui, porque o tempo ali vai passando rapidinho. Porque eu não vou defender uma coisa que eu não conheço. Olha, isso aí é a mesma coisa de ser avalista. Eu tomo conta lá da fábrica e passa muita gente lá. Inclusive, tem um irmão que falou, chegou, você está falando para o pastor Isaac, passou cedo lá, falou assim, você vai pregar hoje lá na... O Alex, não sei cadê ele. Porque tem hora que... Mas quando eu falo aquilo que eu acredito, até quem me escuta, até quem me ouve, ele percebe a diferença. E Pedro está dizendo o seguinte, olha aqui, eu vou defender, o que está acontecendo aqui, nós não estamos embriagados coisa nenhuma. O que está acontecendo, ele até está dizendo uma coisa assim, como pode pensar sendo essa a terceira hora do dia? O que está acontecendo aqui, eu sei exatamente o que é. Aí ele começa a dizer, isso aqui é o que foi escrito, ou que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A multidão que ouvia era muito maior do que a multidão dos que estavam reunidos. Por isso que até você, quando a gente tem a aula de homilética, de hermenêutica, a gente usa isso aqui. Por que colocar de pé? Mas o que Pedro está dizendo aqui, ele está dizendo muito simples. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. E não foi porque ninguém me disse não. Porque tem muita gente que conhece porque ouviu de alguém. Eu conheci porque a falou, porque Bertano, não foi desse jeito que Pedro está dizendo. Eu estou defendendo uma coisa que eu tenho muito conhecimento. O que está acontecendo aqui, eu estava lá junto com os demais irmãos orando, e de repente desceu o poder do céu, e esse poder consumiu a minha alma. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu estou falando o que está acontecendo aqui, é poder de Deus que foi derramado. Um hino, vi as irmãs cantando aqui, tinha um hino que a gente cantava, né? Você já teve experiência, você lembra daquela bênção, que o choro, quem já foi curado por Jesus, sabe que Ele tem poder para curar. Olha só, quem já viu, já foi batizado pelo Espírito Santo e fala em línguas, sabe o que é poder de Deus. Quem já participou do culto, nós já participamos de culto assim, em que você não consegue falar, em que só tem lágrimas, só tem choro, sabe o que é poder de Deus?
Sabe o que é a graça de Deus? Sabe, você que já viu, e talvez alguns de vocês que está aqui, que veio do mundo, talvez maltrapilho, era ladrão, era prostituta, estava no mundo das drogas. Você pode falar hoje com propriedade: eu posso dizer, sabe por quê? Porque eu conheço exatamente, eu sei exatamente porque aconteceu na minha vida. E tem um outro hino que a gente canta que diz assim, que quem entrou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. É por isso que tem muita gente dizendo assim: ah, mas que saudade daquela igrejinha. Sabe por quê? Porque um dia o poder foi tanto, que o coração arde de vontade de poder voltar para lá e sentir aquele poder novamente. Mas deixa eu lhe dizer, esta noite há poder de Deus aqui, irmãos. Há poder de Deus aqui. Há poder de Deus aqui. Se você pode, fale em línguas estranhas nesta noite. Se você tem essa experiência, já teve essa experiência, seu coração arde. Eu não me preocupo em pregar não, meu irmão. Eu digo: Espírito Santo, o Senhor pode tomar esse ambiente. E se Ele tomar, é muito melhor do que eu. Então o Espírito Santo, Ele tem liberdade para atuar na tua vida. Se você sente isso e acredita nisso, volta a ter esses momentos de intimidade com Ele. Pode ser que durante algum tempo você se esqueceu do que é ser cheio. Você se esqueceu do que é ser cheio do Espírito. Mas o Espírito Santo está dizendo aqui hoje: eu quero voltar a trazer do teu coração não somente a sensação, não, mas a realidade de ser cheio. Aleluia. Aleluia. É diferente. É diferente. Ramai Kamcho Ramasei. Aleluia. 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 Quem teve essa experiência sabe que é diferente. Eu não estou falando o que alguém me contou. Eu não estou falando o que eu ouvi falar. Eu estou falando o que eu sinto. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Ah, pastor, mas eu não sou batizado. Seja batizado agora, em nome de Jesus. Mas faz tempo que eu não sou renovado. Seja renovado agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pare de viver de experiência dos outros e comece a viver das suas experiências. Tem gente que é crente há muito tempo, mas vive da experiência dos outros. Quando alguém contar um testemunho, mas que coisa linda, que testemunho lindo. E às vezes pergunta assim: pastor Ednei, quando que vai ser comigo? Porque você está vivendo de experiência do outro. Não que seja importante, isso te edifica,
Mas nesta noite, deixa eu lhe dizer uma coisa: comece a viver as suas próprias experiências com Deus. Comece a viver as suas próprias experiências com Deus. Comece a viver as suas próprias experiências com Deus. E quando alguém lhe perguntar quem foi que lhe falou, quem foi que lhe contou, você estará de pé e vai dizer: ninguém me contou, aconteceu na minha vida, aconteceu na minha casa, aconteceu na minha família. Eu ainda acredito no poder de Deus. Eu ainda acredito no poder de Deus. Eu ainda acredito no poder de Deus. Eu ainda creio no sobrenatural de Deus. Eu ainda creio que Jesus tem poder para curar. Eu ainda creio que Jesus tem poder para ressuscitar, sim. Eu ainda creio que Jesus ainda tem poder para batizar. Eu ainda creio que ainda tem poder para renovar. Eu ainda creio que Ele é Deus. Eu ainda creio que Ele é Deus. Eu disse agora há pouco e volto a dizer: esta igreja é dele, e Ele sempre terá prazer de manifestar o poder dele no meio dos seus. Então, se você pode, seja tocado por Ele essa noite. Seja tocado por Ele essa noite. Seja tocado por Ele essa noite. Aleluia. Seja tocado por Ele esta noite. Seja tocado por Ele agora, irmão. Isso é de Deus. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Eu estou falando pela palavra. Seja tocado por Ele agora. Está ardendo o coração, sim ou não? Aleluia. Se você pode, levante a tua mão, adore a Jesus. Se você pode, adore a Jesus. E diga: Senhor, é hoje que eu quero ter experiência contigo. Uramai, Surimianda, Aramahai. Aleluia. Se você pode com as tuas mãos levantadas, adore a Jesus, adore a Jesus. 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 Ah, Jesus é lindo demais. Oh, aleluia. 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 Hoje é dia de você chegar na tua casa e dizer: Senhor, foi diferente. Foi diferente. Tome uma posição. Defenda o que você acredita. É poder de Deus. É poder de Deus. Não vou falar mais não, pastor, porque eu já creio que Deus já fez no teu coração essa noite. O pastor com certeza vai estar orando. Aleluia. Mas você precisa sair daqui renovado essa noite. Eu termino dizendo uma coisa: não abra mão da autoridade que Deus colocou na tua vida. Não abra. Não abra mão da autoridade que Deus colocou na tua vida, meu irmão. Não abra. Eu comecei dizendo que aparentemente no começo algumas pessoas podem até nos abandonar, mas quando você usa autoridade, lembra depois no verso 32, 37, você vai ler lá depois, que Pedro ele começa a pregar, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Mais uma vez, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a autoridade de Deus. A autoridade aqui, você vai ver que a mesma tradução é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus.
É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Então deixa eu lhe dizer, o culto não terminou. Você ainda pode ser renovado ainda, filha. Filho, irmãs, aqui no aeroporto, Deus pode renovar você ainda. Aleluia. Aleluia. Pastor Isaac, Deus abençoe. Amém.